Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 17. Veja o que diz aqui, e são palavras do próprio Senhor Jesus. Esse texto aqui que nós vamos ler, que o evangelista Mateus escreveu, ele escreveu com riqueza de detalhes aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 17, versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Amém, igreja? Um homem está diante do Senhor Jesus, é um pai. Esse pai está muito aflito, ele está muito desesperado, e agora, diante do Senhor, ele está descrevendo para Jesus a situação no qual o seu filho se encontra. E ele diz para Jesus que desde a infância o filho dele sofria perturbações malignas, demônios perturbavam o seu filho. Quando os espíritos malignos tomavam a consciência do filho deste homem, os demônios o levavam para a água, para o fogo. Eles roubavam a consciência do filho desse homem, de modo que ele começava a se debater, a espumar pela boca, e não havia nada, absolutamente nada, que esse homem pudesse fazer. Até que, em um determinado dia, que a Bíblia não especifica quando, esse homem ouve falar que Jesus poderia ajudá-lo. Esse homem ouve falar que Jesus poderia curar o seu filho, libertar o seu filho. Ao ouvir que Jesus poderia ajudá-los, ele vai até o encontro do Senhor Jesus. Entretanto, quando ele chega lá, Jesus não está presente. Por quê? Porque Jesus havia escolhido 3 de seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e havia subido ao monte junto com eles para orar. Mas na necessidade, na incerteza se ia ter com Jesus, esse homem, ele vai até os discípulos e pede ajuda. Vocês podem me ajudar? Vocês podem curar o meu filho? Entretanto, a palavra diz que eles não puderam ajudá-lo. Entretanto, a palavra descreve que ainda que eles tivessem tentado, eles não puderam ajudar o pai e nem o filho dele. É quando Jesus diz isso: ó geração incrédula e perversa. Por que Jesus falou e por que eles não puderam ajudar aquele homem e o seu filho? Vamos entender? Eu vou ler o versículo 17. E você que está conosco nessa noite aqui na sede da Lapa, leia em seguida em bom tom, em alta voz. Vamos lá? Diga comigo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e aplaudir com muita alegria o Senhor e a sua palavra. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todos os impedimentos, tudo que atrapalha. Envie essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra do reino, que é poderosa, vá e produza o resultado para o qual é mandada,
em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sentem-se, por favor, podeis se assentar. O relato desse homem é muito triste. Ele descreve uma situação muito triste, um sofrimento muito grande. Ele fala acerca de um mal que acometeu o seu filho, desde quando esse filho era muito novo. E a palavra vai dizer que o demônio, quando tomava esse filho, quando controlava os seus pensamentos, o levava até a água, acredito com a intenção de matá-lo, e também o levava até o fogo, para machucá-lo, para feri-lo. E a intenção do espírito maligno é matar. A palavra também diz que ele começava a se debater, espumar, ele clamava, e quando o texto diz que ele clamava, o texto se refere a um grito. Sabe aquele grito satânico, maligno dos demônios? Era assim que este jovem rapaz vivia, gritando, espumando pela boca, se jogando em pedras, se jogando na água, se jogando no fogo. E por mais que aquele pai tivesse buscado ajuda, ninguém pôde ajudá-lo. Ninguém poderia reverter aquela situação. Até que um dia ele ouviu falar que Jesus poderia ajudar. Quando que isso aconteceu, nós não podemos dizer, porque a palavra não descreve esse momento. Mas em algum momento, a informação chegou a esse pai, que existia um homem chamado Jesus, e este homem, além de anunciar as boas novas, o evangelho, e pregar a palavra como ninguém havia pregado até então, ele curava os enfermos, ele fazia com que os cegos voltassem a enxergar, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os aleijados, paralíticos, coxos, passavam a andar perfeitamente. E principalmente, ele também libertava todos os que viviam possessos e endemoniados. Leia a Bíblia de capa a capa e até Jesus você vai ver que nunca houve libertação de demônios até Jesus vir. Até Jesus ninguém era libertado das possessões malignas. Então, quando esse homem ouviu que Jesus poderia ajudá-lo, a primeira coisa que ele fez foi ir em busca, ir ao encontro do Senhor Jesus. E no dia que ele vai até Jesus, é interessante que chegando lá ele não encontra o Senhor, porque Jesus havia subido ao monte juntamente com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, mas na necessidade de ter ajuda, por não aguentar mais ver o filho naquela situação, ele pede os discípulos, para que os discípulos os ajudassem. Entretanto, para a tristeza e lamento daquele homem, os discípulos nada puderam fazer. Para que não fique apenas nas minhas palavras, vamos ler a partir do versículo 14, olha o que diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Senhor, os teus discípulos não puderam me ajudar, não puderam curar o meu filho. Mas sabe o que é mais interessante? É que os discípulos de Jesus já haviam recebido a autoridade sobre os demônios para expulsá-los.
Deixe marcado aqui o capítulo 17 e vá comigo para o capítulo 10, onde a palavra do Senhor diz assim, Mateus 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. E também o texto diz que esse poder era para curar toda enfermidade e todo mal. Ou seja, a autoridade eles já tinham. Mas por que eles não conseguiram ajudar? Por que na hora que eles oraram para expulsar aquele demônio, o demônio não bateu em retirada? Mesmo tendo o Senhor Jesus dado a esses homens autoridade. A resposta está muito clara no versículo que nós iniciamos a mensagem. Lá no capítulo 17, volte outra vez, justamente no versículo 17, quando Jesus diz: ó geração incrédula. Amém, igreja? Diga comigo: ó geração incrédula. Porque por mais que uma pessoa receba autoridade para fazer tal coisa, ela tem que acreditar. Ela tem que crer que aquele poder está na vida dela e que quando ela orar, quando ela impor as mãos, o milagre vai acontecer. Um dos maiores problemas da igreja atual é justamente a incredulidade. Eu sempre falo o seguinte: se a igreja de hoje tivesse a mesma fé que a igreja do passado, aleijados andando, seria a coisa mais natural do mundo na igreja hoje. Mudos falando, surdos ouvindo, cegos enxergando. E eu vou além: pela fé, até mortos ressuscitariam. Mas por que esses sinais, prodígios e maravilhas não acontecem nos dias de hoje? Por conta da incredulidade das pessoas. E sabe o que acontece? De vez em quando uma pessoa conta um testemunho. Só que quando a gente vai analisar o testemunho da pessoa, a gente percebe uma coisa interessante. Você vai entender quando eu descrever. O que foi que Deus fez na tua vida? Aí a pessoa conta: pastor, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto de vida. Vou citar aqui um exemplo, tá? De passar num concurso público. E o senhor sabe o quanto é difícil um concurso público, não sabe? Sei. São muitas pessoas concorrendo, tem concurso que 500 pessoas para uma única vaga, é difícil. E você precisa se dedicar, estudar muito, sacrificar muitas vezes seu sono, seu tempo, a sua diversão. É um projeto de vida. E aí, eu peguei um pedido de oração, escrevi no pedido de oração e comecei a orar, comecei a buscar. E para a glória de Deus, Deus abençoou. Fiz a prova e quando eu fui ver o resultado, eu estou entre aqueles que passaram no concurso para a glória de Deus. Amém ou não amém? Eu creio que Deus abençoou. Eu creio que Deus interviu. Eu creio que Deus agiu. Mas pensa comigo, reflete comigo. Tem um monte de ímpio que já passou em vários concursos, que nunca puseram os pés em uma igreja, que nunca fizeram uma campanha de oração, que se for falar acerca da fé, eles nunca vão entender a fé como nós entendemos.
A igreja hoje está contando milagre, que sim, eu acredito que Deus abençoa, mas Deus abençoa o esforço, a entrega, a dedicação, a força de vontade, mas não é uma coisa sobrenatural, não é. Não é o sobrenatural, porque o sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. E hoje, 99% dos testemunhos que são contados depende unicamente de dedicação, de entrega, de esforço, de força de vontade, e muitas vezes da necessidade de o quanto a pessoa quer aquilo. Eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus ajuda, mas não é o sobrenatural. E por que não é o sobrenatural? Porque a geração de hoje é incrédula. Faça um comparativo com outro exemplo. Pastor, eu fui desenganado, ou desenganada no caso de uma mulher, pelos médicos. Inclusive, uma junta médica, não foi só um pastor, uma junta médica se reuniu. E você sabe que uma junta médica são vários médicos, vários especialistas, que se reúnem para avaliar e dar um diagnóstico acerca de um paciente. E uma junta médica se reuniu, e todos os médicos concordaram que eu tinha apenas meses de vida. Inclusive, o médico principal reuniu minha família e disse: preparem a todos, que essa pessoa tem poucos meses de vida. Entretanto, a minha família não se rendeu àquele diagnóstico. Entretanto, a minha família se uniu em oração, convocaram a igreja para orar, colocaram o meu nome em vários pedidos de oração, fizeram jejum, oraram por mim. Todos, quando vinham me visitar, quando podiam acessar a UTI, colocavam as mãos na minha cabeça e diziam que eu iria me levantar daquele leito e iria sair andando com as minhas próprias pernas. Eu fui melhorando, a cada oração eu ia melhorando cada vez mais, e aquele que tinha um diagnóstico de morte de meses se levantou, a doença saiu do meu corpo, e para a glória de Deus eu estou de pé e vivo. Isso é o sobrenatural, porque não dependia de ninguém, dependia de uma única coisa: acreditar que tudo é possível ao que crê. Isso é sobrenatural, isso é milagre, igreja. Isso é testemunho. Desculpa a minha franqueza, mas às vezes a igreja hoje está contando cada testemunho. Ah, Deus me abriu uma porta de emprego. Eu creio que Deus abençoou, mas se a pessoa correr atrás, se qualificar, se a pessoa passar pelos processos de seleção, se ela fizer a parte dela, Deus vai abençoar. Mas você entende que muito daquilo que é necessário para o milagre acontecer depende da pessoa? Depende da pessoa. Então isso ainda não é o sobrenatural. E por que o sobrenatural não acontece? Porque a geração de hoje é incrédula. Quem compreende o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Amém, igreja? A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, abra aí por favor, 2 Coríntios capítulo 5, olha o que diz aqui, o versículo 7,
porque andamos por fé e não por vista. Por que a igreja hoje conta testemunhos tão simplórios? O nome do Senhor é glorificado? É para a glória de Deus cada testemunho contado, cada milagre contado é para a glória de Deus. Entretanto, cadê o sobrenatural? Porque o povo de Deus anda pelo que vê e não pela fé. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas com os olhos da fé, e os olhos da fé enxergam o sobrenatural. Com os olhos da fé, eu já estou vendo aquilo acontecer. Aprenda o seguinte: se depende do teu esforço, da tua entrega, da tua força de vontade, da tua inteligência, Deus vai abençoar tudo isso. E sim, Deus abençoa de modo que você vai contar seu testemunho. Quem crê, diga amém. Mas se você está em busca de viver o sobrenatural, que não depende de você, tem que ser algo pela fé, algo que você não está vendo, mas que pela fé você tem certeza que Deus vai fazer para a honra e para a glória e louvor do santo e poderoso nome dele. Diga glória a Deus, amém, igreja? É pela fé que o milagre acontece. Volte lá para Mateus 17. Depois que Jesus dá essa repreensão, depois que Jesus dá essa repreensão, ele expulsa o demônio. Versículo 18, E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Jesus apenas mandou trazer o menino. Marcos conta isso com mais detalhe. E aí Jesus pergunta desde quando aquilo acontece. E aí o pai diz que é desde a infância. E o demônio começa a se debater. E Jesus simplesmente com autoridade: demônio, saia dele! E na hora o demônio saiu. Amém, igreja? O menino está são, está bem, está liberto, está curado, o pai está feliz, glória a Deus, amém, igreja? Então os discípulos, eles foram até sábios aqui, né? Por quê? Porque eles não perguntaram na frente de todo mundo, porque não ficaria bem. Imagina um discípulo de Jesus na frente de todo mundo chegar para o Senhor e dizer: Senhor, por que eu não consegui expulsar o demônio? Por que nós não conseguimos? Não ficaria bem. Aí eles reservadamente perguntaram para Jesus, e o versículo 19 diz, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E aí vem a resposta, né? Por causa da vossa pequena fé. Então, primeiro, não crê na autoridade que possui, porque eles tinham a autoridade e não acreditaram na autoridade que tinham. A autoridade que receberam lá no começo, no dia da eleição, quando Jesus chamou todos, Jesus disse: eis que vos dou o poder para expulsar demônios e curar a enfermidade de todo o mal. Eles tinham o poder, mas não acreditavam no poder que tinham. Quem compreende isso? Eu posso ficar aqui hoje e todas as reuniões
liberando uma palavra de poder sobre a tua vida, te encorajando, profetizando na tua vida, mas se você não acreditar que você não pode, você nunca vai poder. Você é que tem que acreditar que você pode, que você vai orar, que você vai liberar a palavra, e aquilo que você disser, conforme você disser, assim será feito. Quem compreende isso? Além de não crer na autoridade, andavam por vista e não por fé, porque a fé é acreditar naquilo que você não consegue ver. Isso é a fé. Se você só acredita naquilo que você está vendo, então você não tem fé. E por último agora, Jesus está deixando bem claro que eles tinham uma fé pequena. Uma pequena fé. E isso me faz lembrar quando ele diz para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Então Jesus está deixando bem claro que a fé pode ser grande, mas também a fé pode ser pequena. E se eu já aprendi que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, se a minha fé é pequena, é porque o que tem me faltado é justamente o que, amados? A palavra do Senhor. Não há como ter uma fé forte, grande e eficaz sem o devido conhecimento da palavra. E para conhecer a palavra, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, tem que se alimentar dessa palavra. Amém? E aí ele diz no versículo de número 20, continuando: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o que, minha gente? Impossível. Nada, absolutamente nada vos será impossível. Mas novamente eu quero te chamar a atenção para esse detalhe. O impossível, o sobrenatural, o milagre propriamente dito, é aquele que você sabe que não está ao teu alcance. Nada do que tu faça, nada que tu possa fazer resolve a situação. Só Deus de verdade. Repito, a igreja conta testemunhos. O nome do Senhor é glorificado. Mas a maioria dos testemunhos que estão sendo contados, pode parar para refletir, preste bastante atenção. São testemunhos onde quase tudo depende da pessoa. São relatos onde quase tudo depende de esforço, de entrega, de força de vontade, de o tanto que a pessoa quer aquilo, está disposta para viver aquilo. E a maior prova disso é que os ímpios também conseguem os resultados que muitos cristãos estão contando aqui no altar. Estou falando alguma inverdade, alguma bobagem, alguma mentira, igreja? Não, né? É ou não é? Eu fico refletindo nisso, eu fico pensando: Senhor, tem coisas que a igreja conta, o teu nome é glorificado, eu sei que o Senhor sim abençoa, porque o Senhor se alegra de quem é esforçado, de quem trabalha, de quem corre atrás, de quem se dedica. Mas tem muito ímpio esforçado também. Tem muito ímpio que também se entrega, que também se dedica, que madruga, que acorda cedo, que tem plano, que corre atrás. Então, estão obtendo os mesmos resultados que os cristãos. Eu não estou falando de salvação, porque nós sabemos qual será o destino dos ímpios, o destino daqueles que não se arrependerem. Quem compreende isso? A questão aqui não é a salvação, mas a questão aqui é o resultado.
E muitos ímpios também obtêm resultados, e às vezes até maiores do que muitos cristãos. Por isso que eu entendo que o sobrenatural é aquilo que realmente não depende de nós. E o que está impedindo da igreja de viver o sobrenatural e de contar milagres, testemunhos sobrenaturais, é a incredulidade. Antes de encerrar, eu preciso ler com você esse mesmo texto, só que em Marcos capítulo 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 21. Localize aí, Marcos 9, 21. É o mesmo milagre com mais detalhes. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha a pergunta que ele faz aqui agora. Eu leio e eu peço que a igreja repita, por favor. Diga comigo: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele pergunta se Jesus podia fazer alguma coisa. Aí Jesus responde dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então depende de quem, amados? Depende de nós. E aí ele responde dizendo: e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, chorando, disse: eu creio, Senhor. E ao mesmo tempo ele fala: ajuda a minha incredulidade. Às vezes é o que está acontecendo conosco. Nós até cremos, mas no fundo há uma certa incredulidade. E enquanto houver essa incredulidade, não será possível com que o sobrenatural aconteça. O sobrenatural. Deus vai continuar abençoando teu esforço. Deus vai continuar abençoando tua entrega, tua força de vontade, tua dedicação. Mas se você quer viver o sobrenatural, você tem que acreditar. A palavra diz que não podemos ser incrédulos, mas crente. Quem é crente em Cristo Jesus recebe essa palavra